Fala, meus queridos, vamos lá. Fechamento semanal. O que a gente precisa analisar logo de cara? Não foi um fechamento semanal bom. Deixa eu botar o outro gráfico que tem muito mais informação. Esse gráfico aqui. O que a gente precisa olhar logo de cara? Essa linha amarela que eu liguei recentemente é a média de 100 períodos. E a primeira coisa que a gente enxerga logo de cara foi: depois de muito tempo tentando romper, nós consolidamos essa média 100 por muito tempo, sem obter sucesso na continuação da alta. Até ensaiamos aqui, mas fizemos um trap e agora nós perdemos ela e retestamos ela pela parte de baixo. Então, nesse momento, semanalmente falando, a média 100 é a nossa resistência. Hoje, ela está na zona dos 27.625. Guarda esse valor que eu já vou mostrar para vocês o porquê que ele é tão importante. No mais, a gente tem também as médias de curto período, tal qual a média de 9 períodos apontando para baixo e a média de 21 períodos já querendo também fazer uma curva acentuada. Basicamente, as duas vão se encontrar mais ou menos aqui, onde pode ocorrer um rompimento. Por que eu digo pode? Porque esse candle aqui é o que a gente chama de spinning top, né? Ele é um candle que tem um corpo pequeno e uma movimentação tanto para cima quanto para baixo. Ele costuma ser um candle de reversão, quando aparece em um topo e em um fundo. Felipe, você acha que isso aqui é um fundo? Bom, o que eu sei é que isso aqui é uma resistência, certo? E quando você tem um spinning top acima de uma resistência, eu posso crer que no mínimo é algo a se olhar de perto. Nesse caso, nós começamos a olhar a máxima desse spinning top, que justamente é a região dos 27.600, ou, se você preferir, a média de 100 períodos. Por isso que eu disse que ela é tão importante, beleza? Nesse momento, nós olhamos para a média de 100 períodos como também a confirmação disso aqui como sendo um spinning top, mais um candle de possível reversão. Mas o que a gente precisa analisar também é que neste momento, aquele padrão nosso de todos os dias também pode acontecer. Retestou e voltamos a cair até de fato um reteste na zona dos 25 mil, que é, propriamente dizendo, a zona de suporte. Nesse caso, para isso a gente teria que perder o fundo, que neste momento se encontra em 27.380 aproximadamente. Então, temos um topo que, se rompido, confirma isso aqui como um spinning top, e obviamente romper e fechar acima, e aí coloca a gente em um caráter de continuidade de alta. Aí a gente vai lá e busca a próxima zona da Fibonacci. A gente começa a ver as zonas de possíveis resistências a partir dos 36 mil. Na verdade, aqui, né? Entre 35 mil e 36, quando nós fizermos o rompimento da zona dos 31 mil dólares por unidade. Ou a gente vem para retestar a zona dos 25 mil, certo? Por que eu estou dizendo isso? Ah, Felipe, mas então ou sobe ou desce, é isso? Não, não é só o sobe ou desce. É o que vai desencadear a alta e o que vai desencadear a baixa. Esse é o ponto que vocês precisam analisar toda vez que a gente faz um vídeo como esse. Sempre tem um bobão que vai lá e comenta: então se não sobe, desce, né? Então se não desce, sobe. Pelo amor de Deus, né, gente? Análise técnica é basicamente isso. Então a gente tem que entender até onde pode ir e o que vai desencadear o ponto aonde o gráfico começa a se movimentar. É isso que a gente está analisando aqui, é isso que a gente está conversando aqui. Então, conversando aqui, a gente sabe muito bem, temos a zona dos 27.600 como estopim para uma alta. Romper isso aqui pode dar uma movimentação muito grande para cima, haja vista que é uma zona semanal, né? Dificilmente um cara vai esperar na quarta-feira fechar acima dos 27.600 para na segunda que vem ele começar a se posicionar no rompimento da máxima, né? Ele vai querer entrar exatamente no rompimento disso aqui. E eu vou mostrar para vocês por que eu acho que isso é perfeitamente plausível. O mesmo se aplica ao fundo, né? Perdeu isso aqui para baixo, 26.300, é muito mais plausível que nós venhamos a buscar a zona dos 25.500. A partir dos 25.500 a gente vai conversar para saber se tem possibilidade disso aqui ser a nossa zona de suporte ou se acabou o milho, acabou a pipoca. Mas o que a gente precisa primeiro deixar bem claro na nossa mente? O mercado ele é feito por tendências. Nós não somos amadores mais. A gente não está mais naquele primeiro momento lá, beabá de tendência de operar errado.
Então, como é que a gente opera? Isso aqui é uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. A gente quer o quê? A gente quer comprar na tendência de alta. Então, a gente está esperando a formação de um suporte semanal consolidado para que nós venhamos a gastar a nossa grana. Seria interessante que buscasse essa zona de 25 e segurasse aqui pelo menos 1 ou 2 semanas, porque daria tempo do estocástico fazer algo parecido com isso aqui. E aí a gente voltaria a comprar também com a formação de um estocástico interessantíssimo para a gente. É o que eu estou querendo para aumentar as minhas posições em hold, beleza? Só que o que eu não posso ignorar é que isso aqui é uma tendência clara de alta. Então, antes de eu ir na internet ficar postejando coisa no Twitter falando que isso aqui vai voltar a 10 mil dólares por unidade, eu preciso entender que existe uma tendência de alta clara no semanal aqui. E para que essa tendência seja rompida, a gente precisa do ponto principal de rompimento de uma tendência de baixo. Felipe, como é que se cria tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. Pela lógica, como é que se cria uma tendência de baixo? Topos e fundos descendentes. Então, no primeiro fundo semanal, abaixo, aí beleza, acabou o milho, acabou a pipoca, a gente para de olhar para cima e começa a analisar as ranges inferiores, beleza? Por que eu tô dando esse puxão de orelha em vocês? Porque essa é a realidade, aqui a gente não opera o que a gente está afim de operar. A gente opera o que o gráfico permite a gente operar. Eu não queria ter shortado esse topo aqui. Fiz isso com a dor no coração, porque eu queria que o Bitcoin continuasse subindo até a região dos 35, 40 mil dólares. Mas o gráfico me deu short, eu não vou ficar tentando operar long quando o gráfico está olhando para minha cara e falando vou cair, beleza? Então, nesse cenário aqui, o que a gente precisa entender claramente é que houve a perda deste suporte semanal da zona dos 27 mil, sim. Fizemos um candle de reversão, sim, mas ele precisa ser confirmado. É muito mais provável hoje que nós venhamos a tocar aqui embaixo na zona dos 25 do que simplesmente isso aqui confirmar como um candle de reversão. Sou bem sincero em relação a isso. É muito mais provável que isso aqui continue caindo até 25 mil do que continuar subindo. Mas, obviamente, temos as ranges superiores e inferiores desse spinning top para a gente ficar de olho. E, acima de tudo, temos uma tendência clara de alta no semanal. E respeitando o nosso price action de Fibonacci, de Wyckoff, do que você quiser usar, a gente ainda teria mais uma pernada de alta, nem que for uma pernada de alta menor, antes de fato de cair no conceito clássico de ondas de Elliott. E eu também não acredito que isso aqui vai ser perdido logo de cara, porque isso aqui tem muito volume segurando. Cara, tem muito volume segurando essa região entre 23 e 21 e essa região dos 17 mil. Mas tem tanto volume que eu não acredito que isso aqui simplesmente vai buscar 10 mil dólares em linha reta. Mas é óbvio que conforme os dados forem acontecendo, a gente vai conversando. O que significa que a primeira forma que eu tenho para vender tudo que eu tenho e voltar a ficar dolarizado é o quê? Topo e fundo descendente. Formou um topo descendente ao topo que agora está lá na região dos 31 mil dólares por unidade no semanal. Aí, rapaziada, olha só, acabou o amor. Infelizmente, agora nós estamos olhando para baixo. Quem puder vender, que venda, porque agora o jogo é outro. Beleza, nós temos um indício semanal de que a festa acabou. Nesse momento, nós não temos esse indício, por isso, respira. Espera tocar na zona de 25, vamos ver se vai tocar e quando tocar, se vai deixar um suporte para a gente operar aqui. Se deixar um suporte, eu estarei enchendo a minha carteira de hold sim, porque isso é analisar o gráfico de forma fria. Eu não estou aqui dizendo para vocês o que eu quero que aconteça, eu estou dizendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo é, perdemos a média de 100, agora ela é a resistência, temos um suporte em 25 que precisa ser retestado e um volume absurdo entre 23 e 17 mil dólares que tende a segurar o gráfico. E qualquer tipo de movimentação para baixo será feita a partir da formação de um topo descendente. Isso é leitura gráfica sem mimimi, sem chororô. Beleza? Então, dito isso, a gente dá uma olhadinha rápida no diário, também em busca da média de 100 períodos, né? Já segurou o gráfico 2 vezes, mas é aquela velha história, conforme for batendo nisso aqui múltiplas e múltiplas vezes, a tendência é que perca. Então, nessa semana, eu até prefiro que o gráfico busque essa região dos 25 para que a gente consolide logo ela e tenha a nossa resposta definitiva. Isso aqui é suporte ou não? Isso aqui é zona para a gente encher a carteira
ou não. Como é que a gente vai saber, Felipe? Bom, se tocar lá e deixar um candle parecido com algo como esse, aí vai ser lindo demais. A gente vai poder operar pelo menos o rompimento dele e fazer uma operação em uma base extremamente interessante, que é a zona dos 25.500. Então, para essa semana, é isso que eu estou olhando, já que o gráfico já começou nessa pernada de queda. O estocástico, por mais que esteja apontando para cima, também permite, né, um segundo swing baixo até voltar a olhar para cima novamente. Os volumes bem fracos mostram que isso é bem possível, né? Teve poucas compras aqui, teve a maioria das compras deixando pavios gigantescos de preço, então tudo hoje deixa bem claro pra gente que a possibilidade dos 25 é mais real do que nunca. Embora eu não quisesse, né? Queria que eu rompesse essa região dos 27.500 aqui e continuasse subindo eternamente, mas a análise técnica padrão já deixa bem claro, formamos um topo descendente no gráfico diário, portanto ele está em tendência de baixa. O semanal ainda não está, mas o diário está sim, e graças a isso nós olharemos para baixo, beleza? Até que haja uma zona de suporte conclusiva e confirmada, porque isso aqui, por mais que tenha sido um candle de reversão, não foi confirmado. Esse candle não confirmou, esse candle não confirmou e nem esse candle confirmou. A gente precisa de uma confirmação clara. Eu acredito que essa confirmação deve vir aqui na zona dos 25, mas observe essa média de 100 no gráfico diário, porque já segurou o gráfico 2 vezes, pode ser que ela segure por mais algumas vezes até o ponto que o mercado entenda que isso aqui vai ser a nossa nova zona de suporte e fim de papo. De qualquer forma, apenas aguardamos para encher a carteira para hold. Continuamos operando ali no intradiário, pensando justamente nesse fator. Quando o gráfico demonstrar para a gente que formou suporte, a gente vai lá e enche a nossa mão. Beleza? Dando uma olhada rápida, volto a dizer, por que eu disse para vocês que a zona de 27.600 era tão importante? Olha a linha de ordem que tem aqui. Isso aqui é o rompimento da média de 100 períodos. Por isso que eu disse, se buscar o rompimento daquele spinning top, a tendência é que isso aqui dê mais um jump para cima, porque tem uma quantidade abissal de ordens aqui, esperando o gráfico confirmar como um spinning top. Claro, confirmar não, porque para confirmar ele tem que fechar. Ele pelo menos romper. Então, se ele romper, esperem um belo de um bounce para cima. Por isso, cuidado se você estiver operando shortado e ele tocar nessa região dos 27.600. Se entrar volume suficiente para tocar ali, ele vai tocar e vai sair explodindo tudo que é stop para cima. No mais, a gente não tem muitas ordens abaixo. A gente começa a ter alguma coisa ali em 26.500, mas tudo bem próximo. Até agora a zona inferior ainda não está com tantas ordens assim. O mercado talvez queira provocar essa ida até próxima à zona dos 27.600, porque aí vai pegar bastante volume, vai liquidar bastante gente que está shortando agora. E lá a gente vai saber se tem força para romper ou se não tem. Eu acredito que não tenha, mas aqui eu acredito. A gente só vai poder analisar quando chegar lá, beleza? Essa semana a gente tem os seguintes pontos para observar. Tem fala de dirigente do Fed amanhã. Vamos ver mais o que a gente tem aqui. PMI na terça-feira. Então o PMI pode mexer com os preços sim. Quarta-feira a gente tem falas diretas do FONC. Isso aqui vai movimentar o mercado com muita raiva, porque as falas do Jerome Powell dessa semana provavelmente vão ser refutadas, porque primeiro ele falou, beleza? Aí o mercado precificou, entendeu, catalogou. E agora ele vai reafirmar o que ele falou para o mercado, agora já entendendo qual era o primeiro tom da notícia. Qual era o primeiro tom da notícia? A gente vai continuar aumentando, porque a parada tá legal, mas ainda não tá do jeito que a gente queria. O mercado foi lá, digeriu isso, entregou uma pernada de queda dolorosa no Bitcoin, ouro subiu, tudo que a gente, todo mundo tá apostando em ouro, porque tá apostando numa recessão dos Estados Unidos no segundo semestre. Aí agora a gente vai ver o que o Powell vai falar em relação a isso na quarta-feira. Isso aqui é preocupante pra caramba. Então pode movimentar o preço, pode inclusive ser o estopim para fazer o preço ou romper a zona dos 26 mil ou tocar de vez na zona dos 25. Eu espero que toque na zona dos 25, porque a gente gasta logo a nossa graninha enchendo a nossa carteira. Certo? Isso na quarta, né? Quinta-feira nada muito interessante. Mais umas falas do Fed, mas depois das falas de quarta, qualquer coisa que for falado depois
Consumo das famílias, Core PCI, interessante também pra gente ficar de olho na quinta-feira, porque é basicamente o pico da inflação, né? O pico da inflação a gente vê pelo consumo das famílias, é o que você e eu gastamos no mercado ali, né? Acredito que você também vai no mercado na sua casa, também quer bater em alguém quando vê o preço das coisas. E basicamente na quinta-feira a gente vai ter essa noção de como está impactando a vida do americano comum, e qualquer coisa que vier fora do consenso de forma negativa, pra gente é lucro demais, o mercado pode responder positivamente. Talvez inclusive seja quinta-feira o que vai estimular o mercado a cair, buscar a zona dos 25, e sexta-feira o que vai estimular o mercado a subir, a segurar a zona dos 25, porque eu acredito que essas notícias de quinta-feira vão vir, de sexta-feira, perdão, vão vir positivas, certo? Já tem vindo positivas há muito tempo, eu não acredito que agora vai perder o fio. O problema é o que vai ser falado na quarta-feira. Isso aí me dá muito mais dor de cabeça do que os dados que vão ser divulgados na sexta-feira. Acho que no geral é isso. Não tem mais muito aqui, né? No mais, é só o que nós temos essa semana, quer dizer, só não, né? Tem eventos bem complexos aqui na quarta e na sexta, então vamos ficar de olho durante a semana. A gente vai trazendo, vai reforçando isso aí nas redes também, é só para ficar ligado, e principalmente nessas zonas do Bitcoin. Acho que no geral é isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir os links aí de baixo. Valeu, tamo junto.